Continuamos o nosso programa, vamos ouvir o nosso convidado, o professor Afonso. Vamos lá, Afonso, sobre Constantino. Né? Bem, no final do bloco passado, a gente terminou começando a falar da trajetória dele, humanística, né, como médico. E assim, antes, porém, que eu estava te falando, ele não se enrubescia em dizer que era um ateu convicto, mas de um coração fantástico, né? Ele tinha uma bondade, tinha um senso particular para poder atender os necessitados incomum. E ele era um cidadão incomum, né? Uma das passagens de Constantino que me marcou, ele contando o caso, né? Ele, à época, década de 60, eu acho, imagina bem aqui em Montes Claros, num Buick, um carro importado, à época poucos tinham, né? Fumando charuto, cabelo comprido, louro de olhos verdes, de olhos azuis, né? Uma cidade de pessoas de tez mais morena. Então ele chamava a atenção. E como chamava a atenção? Pintava quadros e pintava os sets. E pintava os sets. Na época ele ainda não era artista plástico. Mas ele frequentava muitos bordéis. Ele gostava. E como tinha, como amigo, ou como cliente, né? Dos bordéis. E numa ocasião, teve uma dessas moças, né, dos bordéis que estava com um problema seríssimo, salvo engano, na bexiga. E ele precisou internar essa mulher para poder fazer uma cirurgia de urgência. Ao chegar na Santa Casa para poder fazer essa cirurgia, quando as irmãs ficaram sabendo de quem se tratava, ele não contou com a ajuda de ninguém. Que é isso? Então, sozinho ele teve que ser cirurgião, teve que ser anestesista, teve que ser enfermeiro. Então, toda a cirurgia ele fez sozinho, né? E, concluída a cirurgia, levou essa moça para um quarto que as enfermeiras não queriam atender, né? Então, colocou na enfermaria e ele, nos dias subsequentes, ia lá para poder fazer a troca do curativo, inclusive, né? Fazia todo atendimento que não era mais do médico, né? E sim de outros profissionais, mas como ela estava sendo rejeitada no hospital em razão do seu ofício, né? Era uma prostituta, uma meretriz, era discriminada. Aí, num lampejo de inteligência, que Constantino era genial, ele pediu a esta moça que, num certa noite qualquer, levantasse aos gritos, pedindo a presença de um padre, que ela queria confessar e queria, a partir daquele momento, mudar de vida, aceitar Jesus. Porque ele estava cansado demais de ir lá todas as noites para poder fazer o atendimento, para fazer curativo e ter a sua vida, a sua rotina, né? Ele já estava cansado. Ele, o que fazer? De repente, essa moça, uma noite lá, levantou: eu quero um padre, eu quero aceitar Jesus. Aí, de repente, chegou o padre, fez a confissão, ela: agora eu aceito Jesus. A partir desse momento, as irmãs de caridade, todas, e trataram ela como uma dama, como se uma dama fosse. Aí ele pôde uma dama de caridade, né? Ele pôde descansar. Filha de Maria. Quer dizer, todos filhos de Deus, evidentemente, né? E ele, como ateu, com uma atenção mais especial ainda, né? Disse ele que encontrou muitos anos depois com esta moça em Januária, numa viagem dele, Darcy Ribeiro e João Maurício, lá em Januária, e ela sentada, aliás, ela com um sujeitão parrudo, né, ao lado. De repente ele adentra no bordel e essa mulher vem e cai aos pés dele, um choro convulsivo, agradecendo. E ele ficou com medo porque o sujeito, né, dessa moça encarou e queria partir para cima para brigar. E ela: não, este homem que salvou a minha vida, né? Essa com certeza é apenas uma das muitas histórias que ele tem para poder contar. Mas você estava ele acompanhado de Maurício e Darcy Ribeiro. Que trio, hein? Que trio. As noites Montes Clarenses, de então que eu diga, né? E Constantino falava uma coisa também interessante, dizer que se, ao invés de Darcy Ribeiro, dos irmãos, Mário, quem tivesse saído para fora para poder conquistar novos horizontes, segundo a visão de Constantino, Mário teria uma projeção muito maior do que ele, Darcy Ribeiro. Na visão de Constantino, que era muito ligado, Mário muito mais inteligente que o Darcy. Afonso, coisa interessante é essa genética. Certas famílias que são dotadas de homens célebres, essa família Ribeiro aqui em Montes Claros, Pires Ribeiro, então essa junção
né? São E homens... o Constantino justamente casou com uma Justamente, Ribeiro, né? Ribeiro, e somando Pimenta, lá de Juramento, João F. Pimenta, doutor Antônio Pimenta, né? Interessante o sobrenome, né? Constantino Christoph Raef, com 2 Fs. Christoph, aliás, o Christoph, né? Aham. A esposa, o sobrenome, como é mulher, é Cristóvão. Feminino, justamente. Flexiona. Justamente. A Dilma agora lançou uma lei para flexionar, né? É presidente, agora tem presidenta, legalmente falando, viu? A Dilma. Há uma lei já que pode. Já. Tem até uma gozação, tem o dentista e a dentista. A dentista. Tem a piadinha rodando, mas se contrair. Valeu. A origem de Constantino é uma origem humilde, né? Exato. Tem até uma passagem que... Aqui, né? Aqui em Montes Claros, né? Aqui é humilde, que eles vieram expulsos da Bulgária, né? Em razão... Não foi na Segunda Guerra, foi antes da família. Veio expulsa. Detalhes eu não tenho não, mas por coincidência, o pai de Constantino veio junto com o pai da Dilma Rousseff, aqui para o Brasil. Há uma ligação entre as famílias. Interessante isso, né? Interessante. O Então o filho que do veio Constantino- para o Brasil não foi resto, não. Foi coisa de primeira Exatamente, era água, questão de né? briga política. Eles vieram expulsos lá como prisioneiros políticos, fugiram para o Brasil. É preciso. Nós faremos uma pausa para os nossos comerciais, voltaremos em seguida.